Oi, Ruth, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem. Tudo contigo? Também, Aí, estamos indo, né? Estamos... Aqui é engraçado que a nossa primavera está com cara de inverno. Chovendo, mês de outubro, uma semana que fez sol, o resto todo foi de chuva. as mudanças climáticas. É. E falar em mudanças climáticas, hoje eu vi uma matéria muito interessante que a ministra aí de Israel, ela é uma cadeirante É. e ela não E foi conseguiu. o problema, ela não pôde entrar no primeiro dia. Ela é ministra das Energias. E Ah, ela foi, estava junto com o primeiro-ministro e ela não conseguiu entrar porque não tinha acesso. O prédio da ONU como é que não tem eu acesso para fiquei pessoas boba, cadeirantes. não é? Ela teve que voltar para o hotel e só no dia seguinte que eles deram um jeito para ela poder entrar. Que coisa, né, Ruth? Como é que Tem. tem? Ela já é deputada, já umas 2 ou 3 vezes que ela exerceu, ela foi eleita deputada, e agora, nesse governo, ela é ministra. E é uma pessoa de muito valor, é uma mulher jovem ainda, mas ela nasceu assim, Ah, de modo que é um problema imaginar. Ela é viajou daqui até Nova York e não pôde entrar. absurdo, realmente. E na ONU, é como você falou, né? Ninguém E imagina uma coisa dessa, né? ontem, já no dia seguinte, que aí ela entrou, quem é o anfitrião do que está dessa conferência pelo clima no mundo é o governo inglês, é a Inglaterra, É. porque está na Escócia, né, de modo que faz parte do World Common da Inglaterra. E ele, então, veio se desculpar. Quando ela chegou, ele veio se desculpar e realmente, de uma forma muito bonita, deu assim, que ela não pode nem levantar a mão, de Ah, modo é? que ela fez assim com a mão, paralítica mesmo. Aham. Ela fez assim com a mão no encosto da cadeira e ele veio e colocou o cotovelo. Isso aí é uma gafe, né, da parte deles, no caso cerimonial deles lá, porque deveriam saber Sim, conhecer, né, quer dizer, viram a e eles, participante. inclusive, sabiam, Pois é porque isso que eu tô eles falando. sabem quem é que vem na delegação de Israel. E eram 140 membros. Quer dizer, aqui até se falou demais, um país tão pequeno, com É, 140 delegados. É. bom, isso mostra a Mas é porque preocupação, né? o assunto é muito importante para Sim, Israel, claro. muito importante para Israel. De modo que todo mundo que está nesse quadro, nesse foco de meio ambiente, porque aqui se faz tudo, está se fazendo tudo mesmo para só ter energia verde, Ah, né? claro. Limpa, energia limpa. Tem muito carro De modo elétrico aí, que né, Ruth? aqui É, tem o quê? carro elétrico. Tem. Bom, o problema do carro elétrico ainda, tem muito carro, o problema é o preço ainda, Ah, para as é? pessoas poderem comprar. Sim, o carro elétrico é muito mais caro do que o carro comum, mas também tá se fazendo tudo, mas já existe. Inclusive, tem mais carro híbrido, e Híbrido. o que tiveram que fazer postos para poder recarregar o carro, porque o carro elétrico ele tem um limite de quilometragem muito menor do que o carro a gasolina. Meu filho, por exemplo, tem um carro híbrido, então é ótimo, porque Econômico, o Ruth? carro limpo e outra coisa, não tem barulho, né? É É econômico? silencioso. É econômico e é silencioso, não tem ruído, não faz É. barulho. Ruth, O você motor sabe quanto é... elétrico não faz. Só por curiosidade, você sabe quanto é que está o litro da gasolina aí? O preço da gasolina aqui está um pouco mais de 6 escalinhos, quer dizer, Caramba! uns US$ 2
$2 e pouco. Aumentou agora, semana passada houve um aumento do preço da gasolina. Aliás, está aumentando tudo aqui. Tudo está aumentando. Sim, dizem aí os especialistas que o problema é que aumentou tudo no mundo, principalmente o transporte marítimo, por causa da corona, não é? Então, aumentou muito o preço do transporte, porque diminuiu, eles não podem deixar entrar muitos navios para descarregar, então, e teve problema também de mão de obra, e está havendo um aumento gradual de preços. Mas isso é inflação? Isso gera inflação? Isso gera inflação? Não é por causa, não é inflação. É o problema porque você recebe a mercadoria com preço maior. As coisas importadas. Israel não tem petróleo. Né? Mas assim, o que você diz que está mais caro? Não é, por exemplo, alimentação. A alimentação está mais cara? Alimentação também, por exemplo, na parte de agricultura. O ano passado foi um ano que choveu muito pouco. Esse ano teve muito calor, muito quente, de modo que as árvores frutíferas, que não são essas que dependem de irrigação, não é como as verduras, legumes que você irriga, as árvores frutíferas, se não chove na época que tem que chover, elas dão muito menos fruto. Aí tem que importar. Não tem nenhuma tecnologia que possa mudar isso. Está entendendo? De modo que, até agora, por exemplo, todas as frutas cítricas, né, que são de verão, de inverno, agora que está saindo, e em menos quantidade, porque também agora que já devia ter começado a chover um pouco, está chovendo muito pouco. E não choveu muito, não choveu bastante no ano passado, e aqui passa 8 meses sem chover. De modo que é o problema do clima, que fez muito calor. Diz que esse ano, desde que se começou a medir as temperaturas e escrever, foi um dos anos mais quentes. Esse é um problema realmente. Eu me queixei todos os dias aí, né, que a gente se falou, me queixei do calor. E agora? Nós estamos já em novembro, está 26 graus de temperatura máxima, mas tem previsão para amanhã, depois de aumento de temperatura com ventos quentes. Uau! Em pleno novembro. E aqui... Logicamente que aí tem menos frutas, cada árvore dá menos frutas. Então, quando tem menos, o mercado diminui, o preço aumenta. Aqui, Ruth... Mesmo foi com as frutas de verão. Aqui a temperatura hoje está 25 graus. 25. Vocês estão no inverno. Não, vocês estão na primavera. E nós estamos no outono, em pleno outono, aqui. E lá está 30 graus. Olha, realmente. Tá. Quando é que começa o inverno aí? O inverno começa agora no fim de novembro. Final de novembro. Mas, geralmente, em novembro, que o outono começou em setembro, outubro, novembro já está no final do outono, já tinha que chover mais. Já choveu alguns dias, mas como eles dizem, choveu 2 milímetros, 1 milímetro e pouco. Um lugar que choveu mais, choveu 5 milímetros. Pouquinho. Não é Muito pouco. Chuva. Então, tem as frutas de inverno, como o pomelo, que já deviam estar à venda, não tem. Por quê? Porque ainda não choveu o suficiente para o pomelo amadurecer e ficar com caldo. Então, não se pode colher. Bom. Aí, quando sair, vai sair mais caro,
E aí, Ruth, o que temos de novidades? Olha, tem assim de muito importante realmente da semana passada, essa semana, mas já começou desde a semana passada, é realmente essa conferência da ONU sobre o problema do clima no mundo, que foi a primeira vez que o primeiro-ministro Bennett vai para um evento assim internacional, com a possibilidade de encontrar com os líderes, porque tinham quase 200 países participantes, se bem que Israel não tem relações diplomáticas com todos os 200, mas com países como a Inglaterra, por exemplo, que é a anfitriã do evento. Foi a primeira vez que o Bennett se encontrou com Boris Johnson, com o primeiro-ministro, e, inclusive, ele convidou lá na ONU, entre as reuniões, ele convidou o Bennett para um encontro formal. Em vez de ele ir até a Inglaterra, ele encontrou com ele na Escócia. E foi também muito importante o encontro do Bennett com o Modi, da Índia, né? Que realmente o Netanyahu aqui se vangloriava o tempo todo que é amigo íntimo, eles são amigos, o Modi esteve aqui e os dois passearam descalços na praia, e agora... E agora também, porque ele é uma pessoa muito simpática, que quando ele fala, ele bota a mão, ele abraça, é desse tipo. Então, ele fez a mesma coisa com o Bennett. E o Bennett também gostou, e os dois segurando assim uma mão do outro, apesar da corona, ficaram conversando de mãos dadas. De modo que foi assim muito importante o encontro do Bennett com a liderança mundial. Houve oportunidade de encontros como esses, que foram formais, como com teve um pequeno quiprocó com a França, que os franceses estão aborrecidos com uma firma israelense que vende um programa que ele consegue interferir nos telefones celulares de todo mundo. Mas é uma firma particular, Pegasus. Quem compra os serviços sabe o que está fazendo, mas quem comprou não foi o governo francês, foi alguma entidade francesa que comprou, e, inclusive, o telefone dele foi também interceptado. De modo que ele estava também aborrecido com Israel, porque ele achava que o governo de Israel deveria impedir, mas aqui é um regime democrático, se tem uma firma comercial que trabalha dentro das normas e regulamentais do país e vende para o mundo, para quem quer comprar. Não. Eles que arranjam uma tecnologia para combater isso, né? Exato. E eles acharam que não, que o governo deveria impedir que essa firma vendesse para países aliados. Mas o país, o governo, não sabe para quem que a firma está vendendo. O governo não tem controle sobre as firmas particulares. Ficou assim um problema meio chato, mas se falaram, estiveram juntos, se fotografaram, teve a oportunidade de encontrar novamente com os americanos, porque entre o encontro do Bennett com o Biden e esse encontro agora na ONU, aconteceram aqui duas coisas que os Estados Unidos não gostaram. Uma foi o fato
de que o Israel que já está prometendo aos colonos da Judéia e da Samária um aumento de números de unidades habitacionais, que há anos estava congelado por causa de problemas justamente com os Estados Unidos, e agora resolveram construir mais 1.300 unidades, e, inclusive, também mais 1.000 e poucas unidades para os árabes que vivem na Judéia e na Samária, dentro da área que pertence, que está sob o governo da Autoridade Palestina. E os Estados Unidos acharam que Israel não deveria construir para os colonos judeus, agora, sem ter tido primeiro um ok, uma aprovação americana. Mas como se diz, amigos, amigos, mas você também não pode deixar de ser independente. Você necessita, Israel necessita da ajuda americana, Israel necessita do apoio político internacional dos Estados Unidos, mas é impossível governar um país quando cada passo que você tem que dar, você tem que perguntar ao padrinho se pode dar e se ele dá a bênção. Yeah. Então, mas se encontraram, se falaram. E outra coisa que aconteceu também, que foi muito, muito comentado e muito falado, foi, semana passada, o maior exercício militar aéreo já realizado desde que Israel existe aqui, com a participação de 15 países. Foi um exercício aéreo com a participação de 15 países, inclusive países como os Estados Unidos, a Inglaterra, França, a Alemanha, inclusive até alguns dos aviões dos Emirados. Que como eles já fizeram um acordo de paz, porque o interesse que tem Israel de que haja esse tipo de, digamos, eles têm que fazer criar um modelo de defesa da região aqui do Oriente Médio, porque qual é o problema? O problema de Israel é que mesmo os países árabes da região com os quais Israel tem acordos de paz, são acordos de paz que, num momento determinado, que mude dentro desse país a direção, que em todos esses países que têm acordo de paz, tem os partidos que são a favor da paz e tem os partidos radicais, extremistas, que são contra Israel, mas contra a existência, não contra o fato de ter um acordo com Israel. Eles são contra a existência. É como estava no Egito, antes do Al-Sisi, que estava a ameaça é de que nas últimas eleições, quando Al-Sisi foi eleito, havia possibilidade de uma organização terrorista, que é um partido político também, tomasse posse. Se eles vencessem as eleições, no dia seguinte não tem mais acordo com o Egito. Então, tudo aquilo que foi tratado, as facilidades de que Israel aceitou do Egito colocar tropas no Sinai, tudo isso cai por terra. A mesma coisa, por exemplo, um exemplo que está agora também muito, muito em foco.
quando, há alguns anos atrás, no governo do Netanyahu, Israel negociou com a maior firma alemã que fabrica submarinos, Israel encomendou 6 submarinos dos mais evoluídos que tem, com todas as tecnologias. É um submarino movido a energia atômica e ele tem também possibilidade de estar com carga atômica. E Israel encomendou 6, que leva anos a construção de um. Então, é uma fortuna também. Israel comprou 6 e mais 6 navios especiais, que são navios de defesa para o submarino. E navios de defesa para os poços de gás natural que Israel descobriu no norte, na costa norte, próximo de Naharia, e de onde Israel está extraindo o gás. E não tudo isso tem que ter proteção. O submarino é uma arma estratégica muito, muito importante, porque ele pode ficar submerso 1 mês, 2 meses, se ele não faz comunicação de espécie alguma com coisa nenhuma, ninguém sabe onde ele está. Certo. Então, Israel comprou e depois que já estava tudo assinado, patati patatá, surgiu um escândalo que, inclusive, agora, por causa disso, vai se fazer uma comissão, não parlamentar, uma comissão governamental de inquérito, para saber por que o governo do Netanyahu autorizou a essa mesma firma a vender os mesmos submarinos para o Egito. Quando você compra armas desse nível de um país amigo, você, no contrato de compra, diz que os países com os quais Israel não tem relações diplomáticas, ou que eles podem, em um dia, ser inimigos, que ele não pode vender a mesma arma, porque senão qual é a vantagem Neutraliza, de Israel lógico, da arma? E o Netanyahu não pediu autorização a ninguém e autorizou a essa firma alemã a vender submarinos para o Egito. Por causa disso, estão querendo fazer contra ele um processo muito, muito pesado. Por quê? Hoje é o Assisi. Daqui a 2 anos, pode ser a fraternidade islâmica, que era a que estava ameaçando antes de tomar o poder, é eleita, acabou. Ela pega o acordo de paz e faz assim. E ela tem submarinos que vão nos atacar. Até agora, eles nunca tiveram submarinos. Que coisa, mas... Toda a estratégia militar no Oriente Médio é diferente do que é no resto do mundo, porque só aqui que existe isso. Um país, Israel, cercado de países inimigos. Bom, então, aí dizendo, Israel precisa, por causa disso, ter esse tipo de relacionamento com países que são amigos, embora eles não estejam aqui no Oriente Médio, que eles saibam e possam reconhecer quais são os perigos. Precisam voar aqui junto, fazer exercícios juntos, para, em hora de crise, precisando de ajuda, eles saberem em que terreno eles estão. Então, foram 1.500 pilotos e copilotos e todas as funções requeridas para
botar um avião de guerra no céu e fazer exercícios militares e simular guerras e ataques e tudo isso. Foi assim o maior que já houve em matéria de exercício militar. Então, foi realizado agora e foi uma coisa muito, muito importante, muito comentada. Quanto à política, ontem começou a ser discutido na Knesset o problema do orçamento, que a gente está falando. É o maior orçamento que já teve também desde que Israel foi criado. Mais de 600 bilhões de shkalim. É muito dinheiro. Mas isso veio depois de que 2 anos o país viveu sem orçamento, quer dizer, todos os ministérios, todas as instituições que vivem de orçamentos governamentais, ninguém recebeu nada. De modo que agora... O cofre está cheio. E a oposição está fazendo tudo para o orçamento não ser aprovado, porque se o orçamento, se a Knesset, que vai ter a primeira votação, que vai ser agora amanhã ou depois da manhã, depois tem a segunda votação e depois tem a terceira votação. Se até essas 3 votações o orçamento não for aprovado, o governo cai. Nossa, Ruth, Deus me livre. Assim diz a lei de Israel. Caramba! O governo cai. De modo que esse orçamento, além de ser muito, muito grande, ele está muito diferente, porque o orçamento tem 2 partes. Uma é o orçamento, digamos, de cada ministério, o Ministério da Defesa, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação. Cada um recebe uma parcela desses 600 milhões e tantos. Agora, como é feita essa divisão, que não é pegar 600 e dividir eu sei. igualmente. Não. Os orçamentos de cada ministério são muito diferentes, as necessidades são muito diferentes, e, fora isso, tem uma lei que se chama a Lei dos Arranjos. Quer dizer, como é que você vai fazer com que instituições que não são governamentais, mas que, para elas sobreviverem, como tem, por exemplo, os Haridim, que eles têm ensino deles que é particular, que eles têm já creches para crianças de 0 a 3 anos, que tudo isso eles não têm como. Se eles não tiverem um orçamento governamental para manter, eles não podem fazer isso. Agora, nesse governo, eles não estão representados, porque eles bem que queriam entrar nessa coalizão, mas o Netanyahu não deixou, de modo que eles não podiam contrariar. Agora, como a eleição dessa coalizão foi muito difícil, foram 59 contra 61, é muito fácil você conseguir mais 2 dedos e não deixar o orçamento passar. Será, Ruth? Dizem também todos os especialistas e comentaristas políticos, etc., que com a coalizão, com a oposição irresponsável mesmo, como ela tem sido até agora, mas, contudo, vai ser um absurdo o prejuízo para o país. Esse governo está em função há 150 dias. Só. Os governos anteriores tiveram 12 anos.
Quer dizer, tudo que agora teve que mudar na legislação para poder fazer esse projeto de orçamento foi feito agora, nesses 4, 5 meses de governo. Então, mas isso é um trabalho insano, porque quando você tem todo ano um orçamento, você se baseia mais ou menos naquilo que havia. Mas quando já não tem 2 anos orçamento, então você tem que começar a estaca zero. Então, tem uma série de leis que têm que ser legisladas, outras que têm que ser anuladas, que há 2 anos atrás existia necessidade de você dar um orçamento X para uma determinada função, agora você não precisa. Por exemplo, há 4, 5 anos atrás, quando começou a se construir toda essa parte de trens de superfície, uma parte subterrânea no Gush Dan, que é a parte que é de Tel Aviv, Ramat Gan, Yafo, até Bat Yam, foram 18 bilhões de escalim na construção disso. Quer dizer que agora, esse ano, você não precisa de 18 bilhões, porque isso já foi construído, mas você vai precisar agora de muito mais para poder ampliar a linha. Porque isso que foi construído foram 24 quilômetros de trem. E o resto. Entendeu? De modo que cada passo desse é uma lei. Então, começou ontem, hoje, até amanhã de noite, estão sendo os debates, e aí é o que eles chamam de filibuster. Vai um deputado da oposição para o microfone, em torno de uma lei, e ele pode falar 3 horas, 4 horas, 5 horas. Nossa! Para aumentar, para deixar todo mundo exausto, passar as noites em claro. Então, essa situação realmente é de muita tensão, porque se esse orçamento não passar, o governo cai. E o governo caindo, o que acontece, Ruth? Quem fica no poder? Eleições. Mas, enquanto isso? Não, aí tem que ter eleições. Imediatamente? Não, daqui a 3 meses. E durante esses 3 meses, quem que governa o país? O próprio governo que está. O que está. Como essa coalizão atual tem rotatividade, pode-se, por exemplo, a Knesset pode permitir que, então, o Bennett deixe o cargo e o Lapid, que é o substituto legal dele, entre em função. Mas, senão, tem que ter eleições. Tomara que isso não aconteça, Deus me livre. Tomara que isso não aconteça. Pois a coalizão atual estava contando com o apoio da Lista Árabe Unida. A Lista Árabe Unida está aborrecida por uma série de assuntos que estão acontecendo e disse que vai votar contra meu Deus. o orçamento. Agora, é possível que se consiga entrar em um acordo com eles, que, em vez de eles votarem contra, eles saiam, eles não estejam presentes na hora da votação. Porque a maioria e minoria não é dos 120 deputados que existem, mas de quem está presente no momento da votação. Entendi. Só quem vota, quem está lá. Então, se eles saem, eles diminuem o número de deputados da oposição, o que é muito melhor para a coalizão atual. Mas isso são conchavos que duram dias. Eles têm até a metade de novembro
para terminar com essa votação. Eu espero que consigam. Quando é que a gente vai saber? Quando é que a gente vai saber o que aconteceu? Todo dia tem notícias. Não, mas estou falando assim, quando é que vai ser Porque as votado? discussões são segunda, terça, quarta e quinta. Mas a Quer dizer, votação? a votação é só no final, vai ser só próximo a 15 de novembro. Tá. Que é a data estipulada também por lei, de modo que eu espero que até lá tenha. Eu falei do trem, trem de superfície, já foi realizado semana passada a primeira viagem experimental desses 24 quilômetros, que saem de Petah Tikva e vem por Ramat Gan, Bnei Brak, Tel Aviv, Yafo e chega a Bat Yam. Desses 24 quilômetros, 12 são subterrâneos, mas não é metrô ainda, mas são subterrâneos, que é a parte que passa por Tel Aviv. E os outros 12 quilômetros são de trens de superfície. Foi assim uma maravilha, realmente. As estações que foram construídas é um espetáculo, tudo na mais alta tecnologia. E rapidinho, né, Ruth? De Petah Tikva até Tel Aviv, qual é o tempo? Quanto tempo nesse trem? Vai ser 4, 5 minutos. Opa, que beleza! Muito bom. Agora, na velocidade, essa viagem experimental não foi feita na velocidade natural. Foi muito lenta, levou horas. Por quê? Porque cada cruzamento de linhas, os engenheiros desciam e ficavam do lado de fora, vendo como é que o trem entrava nos desvios. Certo. Agora, você imagina fazendo isso. Assim, eles disseram que, quando tiver normalmente, vai ter, nas estações, vai ter trem de 3 em 3 minutos, de 4 em 4 minutos. Ótimo. Vai ter trem nas estações. Na sua cidade vai ter alguma estação? Até diz que vai chegar, em Kfar Saba e Hanana, mas até agora, essa é a segunda etapa. É a linha 2. Eles fizeram para o sul, que é o que eles chamam que é o grande Tel Aviv, que vai até Bat Yam. Agora, de Tel Aviv para o norte, então tem Herzliya, que o trem tem que chegar lá, e tem que chegar a Kfar Saba e Hanana. Que beleza, que ótimo. De modo que vamos rezar. Agora, a viagem experimental foi muito bem sucedida. Ótimo. Um acontecimento que também foi ótimo foi dia 29 de outubro, sexta-feira, que no ano passado não foi realizado. Todo ano tem a Maratona de Jerusalém, ano passado não foi realizado por causa da corona. Esse ano foi realizada 20 mil participantes. Poxa, muito bom, hein? Jerusalém. É bom, né? Porque tem gente do mundo todo, né? Participar, além dos israelenses, vem gente do mundo todo. A realização foi maravilhosa, porque atrai realmente multidão. Foi muito bom. Muito bom. Outro problema também que desagradou um pouco os americanos é o fato de que o Ministério da Defesa declarou 6 ONGs palestinas, que se chamam ONGs, mas que Israel declarou
como sendo organizações terroristas. Ah, é? É. E, então, isso desagradou muito aos americanos e aos europeus, principalmente os europeus, que são os maiores doadores para essas organizações. Acontece que essas organizações, realmente, uma parte, elas dão algum benefício para a população civil de Gaza, principalmente, e de algumas Ishuvim, aldeias árabes da Judéia e da Samária, mas eles dão também salários, eles pagam salários para os terroristas. Ah, é? Como assim? Essas pessoas que fazem, que está vendo o tempo todo, não tem uma semana que não tem alguém que esfaqueia alguém no cruzamento, que tem fiscalização militar, ou um carro que atropela soldados ou civis. Todo dia tem alguma coisa. Lá em Jerusalém, que não tem fim, o que acontece no Charles Shrem, às sextas-feiras, principalmente. Alguém sustenta isso. Não é o governo palestino, são essas entidades. Então, eles têm nomes assim muito interessantes, muito bonitos, mas eles pagam também para as famílias de todos os prisioneiros terroristas que estão na prisão, eles pagam. Então, isso é uma... todas elas se chamam Organizações pelos Direitos Humanos. Uhum. Entendo isso, muito bem. Direitos humanos depende de como... Do ponto de vista, né? O que você considera direitos humanos. É um caso sério. Agora, que mais que aconteceu? Teve, por exemplo, isso uma fofoca. Estava vendo, eu falei na semana passada que estava vendo uma série de atritos dentro da coalição, principalmente com a Ayelet Shaked. Eu falei nisso? Falei, né? Eu acho que sim, eu me lembro. A Ayelet Shaked, que, inclusive, ela criticou muito o Yair Lapid, disse que ele era um homem muito superficial, que ele não tem possibilidades não tem todos os parâmetros necessários para ser um primeiro-ministro. Então, estava vendo também, teve o problema de que os deputados e alguns ministros que são do Meretz, que foram se encontrar com o Abu Mazen, lá em Ramallah, na Palestina. Então, estava vendo assim, teve uma discussão na Knesset, que a Miri Regev, do Likud, que ela foi ministra no último governo do Netanyahu, agora ela é deputada também, já há muitos anos que ela está na Knesset, que ela chamou um ministro que ele é do Meretz, que ele, antes de entrar na política, ele foi vice-chefe do Shabak. Ela chamou na Knesset, disse que ele era traidor, que ele odeia Israel porque ele deu uma opinião favorável à ajuda aos palestinos. Mas na Knesset, um homem que ele é o que foi na vida, além disso, ele é um pai enlutado, perdeu filho na guerra. Odeia Israel, é traidor. Na cabeça louca dela, né? Então, aí estava assim, um ambiente muito, muito pesado, e aí o Bennett resolveu fazer
um encontro social, uma sexta-feira, na hora do almoço, para convidar os ministros, deputados da atual coalizão com as esposas ou maridos para um almoço, e convidou um stand-upista, Ad Miller, muito conhecido, ele é muito engraçado, Ad Miller, para e chamar uma cantora. Stand-upista? Gostei dessa... stand-upista. Stand-upista. Como é que se diz aí? Não, faz stand-up, comediante, pois né? Aqui se diz stand-upista. Stand-upista. Então, e aí foi realmente muito interessante, porque, inclusive, fizeram questão de filmar, fotografar o Yair Lapid segredando assim, alguma coisa no ouvido da Ayelet Shaked e com o braço assim, em cima do ombro dela. Que bom. Isso é bom, né? O escândalo atual de 2 dias para cá entre os homos, tem um jornalista, Gal Rakowski, como jornalista, ele é muito conhecido, muito respeitado, e não sei o quê. Eu nem sabia das outras atividades dele. Bom, surgiu um escândalo que 2 jovens que pertencem a essa organização de defesa dos homos e das lésbicas, etc., que ele ele os agrediu sexualmente. É mesmo? Olha, o que está rodando aqui com isso, ele é um camarada tão inteligente, tão culto, tão respeitado por tudo que ele tem profissionalmente. Tá entendendo? Mas isso não adianta, né, Ruth? Ele tem que ter caráter, tem que ter dignidade, tem que respeitar. Isso acaba com a pessoa, acaba com um profissional. Não adianta ser um ótimo profissional se na vida pessoal ele não é correto, né? Isso realmente... Agora, polícia, etc., ele teve que pedir demissão. Problema. Mas é o correto, né? Mais um ataque na sexta-feira passada de Israel à Síria, dessa vez com foguetes terra-terra, não com aviões. Exatamente próximo, um pouco ao norte de Damasco, próximo à fronteira com o Líbano. Por quê? Porque era um comboio que estava trazendo armamentos do Irã para o Hezbollah, de modo que Israel não atacou. Quem diz são as organizações estrangeiras e a própria agência de notícias síria também disse, e que ontem houve outro ataque semelhante, que Israel avisa e fala 1000 vezes que não vai permitir a presença militar do Irã no Oriente Médio. Mas não adianta nada e eles continuam passando armas e a situação no Líbano continua muito difícil, de modo que no momento que a situação lá fica muito ruim, o Hezbollah pode decidir que fazer uma guerrinha contra Israel vai diminuir a tensão lá, porque eles aí vão ter que se cuidar e vão esquecer um pouco do drama que eles estão atravessando. Tomara que isso não aconteça, né? Mais uma, no momento desse, não é a melhor coisa. Exato. De modo que Israel está de olho.
prometendo agora com essa reunião sobre o clima de até 2050 reduzir a zero a produção de gases que se comportam como gases de Ramamá, como é que diz? De gases de estufa. Da camada de ozônio, né? De estufa. Exato. Então, Israel se comprometeu de até 2050 a reduzir a zero. As esperanças de que essa reunião, que está sendo tão importante, tão badalada, dê alguma coisa quando o país que mais causa esse problema de poluição é a China, e eles não estão presentes. Nem a Rússia, que é a que vem em segundo lugar, e em terceiro lugar a Índia. Mas é interessante que eu ouvi várias vezes falar no Brasil, que diz que o Brasil é um dos países que já está sofrendo agora os problemas dessa poluição tão grande. E que as Ilhas Maldívias e as Seychelles vão desaparecer assim, até o fim, antes do fim desse século. É uma preocupação muito grande. Se não conseguirem diminuir o aumento da temperatura para ser, no máximo, 1,5. É isso aí. É isso mesmo. É isso que a gente ouve aqui também. E as declarações aqui do nosso presidente, não... Porque ele não participou, né, do evento principal, ele mandou um vídeo. E nesse vídeo, tudo que ele falou não corresponde ao que realmente tem sido feito. Aqui nós temos um problema muito sério, tem muitos incêndios, né, tanto na Amazônia, como até na própria Mata Atlântica, e é assim, equivalente o que nesses últimos anos foi um dos maiores, né, perda de... Porque tem muita, eu sei que a Amazônia é infinito, né, em termos de vegetação, de árvores, mas que o que já se destruiu já é o suficiente para realmente causar esse desequilíbrio, né? E o que os nossos cientistas aqui e infectologistas falam é que a próxima grande... o vírus que pode acontecer com vírus de corona pode vir da Amazônia. Da Amazônia. Aliás, falar em corona, ontem aqui se anunciou que tem uma fábrica no norte de Israel onde vieram uma centena de operários da China, eles que trabalham lá permanentemente, etc. E alguns deles foram de férias e voltaram e já encontraram 80 doentes. Ah, meu Deus. Que eles acham que é outro vírus, que é outra... a resposta dos exames de laboratório que fizeram, porque isso aconteceu anteontem para ontem, vai ser hoje à noite. Hoje à noite vai ter a resposta se é outra mutação. Meu Deus. Nem do Delta. Porque lá na China realmente a gente viu que teve, né, novos casos. Mas que é assim, que lá eles, mesmo que não sejam números tão altos, eles já decretaram que... Não, aqui também, lá nessa fábrica, todo mundo ficou quarentena absoluta. Mas realmente está tendo novos casos na China. Nesses 2 dias entre que eles vieram e chegaram e voltaram ao trabalho e se encontraram com outros, o fato é que
2 dias já apareceram 80 pessoas doentes. Entre eles, entre os chineses lá. Espero que... Vamos aguardar. Agora tem que esperar, né, para ver como é que... Como os chineses são especialistas em espalhar vírus... Vamos ver, né? Não vamos já espalharam um... Bom, dizem que não é certo, quer dizer, tudo leva a isso, mas ninguém garante que foi, né? Não se conseguiu. Pelo que eu li de um artigo escrito por uma sociedade americana de pesquisas virológicas, que eles foram lá examinar, eles dizem que esse vírus é artificial. Mas não vai se saber nunca, né, Ruth? Porque eles não deixam... Mas isso também não faz diferença, né, Ruth? Porque... Não faz diferença, porque agora está todo mundo aí. Exatamente. O importante é conseguir combater e Deus me livre. Um novo vírus, a gente nem mal se livrou do primeiro, vai vir o outro, Deus, nem fala não vamos... Não, porque por enquanto aqui continua diminuindo. Continua diminuindo em todos os parâmetros. Ótimo. E agora o problema grande aqui é essa discussão nas redes, essas pessoas que são contra e que são profissionais nesse assunto. A ameaça de vida que está sofrendo a diretora do Serviço de Saúde Pública do Ministério da Saúde, uma médica, ela agora está com segurança. Coitada. Ela está ameaçada de vida. Que isso? É brincadeira, a tal ponto. E o pior de tudo que aconteceu e que mostrou agora na televisão e que está havendo agora uma possibilidade de fazer uma acusação criminal é contra 2 médicos, não é gente à toa, 2 médicos que um paciente deles foi internado no hospital, foi hospitalizado agora, coisa de 2, 3 semanas atrás, com corona. E ele estava sendo tratado dentro do protocolo do tratamento de corona no hospital. E ele com o telefone e o médico dizendo para ele: não tome nenhum dos remédios que eles te deem, porque eles querem te matar. Que isso? Que isso? Médico. Não dá para acreditar. Realmente... Brincadeira, né, Ruth? Como é que pode? Não dá, não tem explicação. O camarada morreu. Agora o Ministério da Saúde está vendo dentro das vias judiciais se esses 2 médicos podem ser culpados de morte, de ter matado, porque eles não deixavam, quer dizer, eles não estavam lá segurando o homem. O cara se deixou influenciar. Mas eles influenciaram a tal ponto que ele se recusou a tomar todos os tratamentos. À força você não pode, de modo que eles só faziam aquilo que era para salvar a vida, era dar oxigênio, e mesmo assim ele tirava o oxigênio e morreu. Coitado. Ele morreu. Não tenho o que falar sobre isso, realmente. Não tenho o que dizer, né? Uma coisa absurda. Esses médicos, Deus me livre, mas tem esse nome, se sabe quem são aí? Sabem. Sim, já sabe tudo. É bom saber, né? Porque as pessoas... Inclusive, que eles pegaram o telefone do camarada, inclusive vídeo, tem até retrato deles. É um médico e uma médica. 2 assassinos, que dizia para ele só fazer exercícios respiratórios. E com exercícios respiratórios ele ia vencer. Ele não tem ar, faz exercício respiratório. Não dá para acreditar, realmente. Agora estão vendo se realmente é possível acusá-los
e fazer um processo contra eles. Deviam tirar o dever deles de Sim, essa é outra coisa, tirar deles. Por enquanto, é também isso. Também tá, logicamente que isso aí está em vias de acontecer. Porque pelo menos, por enquanto, suspender o trabalho deles. Porque eles que mataram ele, né? Eles que mataram. Ai, Ruth, onde vamos parar? Não sabemos. Não sabemos. É difícil. Oh, meu Deus, essas notícias são terríveis, são terríveis. A gente fica, eu pelo menos fico assim, eu não consigo entender, porque não é uma pessoa que não tem instrução, não é uma pessoa que vive Marte, são médicos. Não dá para entender, não dá para entender. Que a responsabilidade de um médico, você é médica, né? Fez um juramento, todos fazem, eles têm que lutar pela vida do paciente e levam o paciente a morrer por uma questão ideológica. Sim, na opinião deles, eles estavam fazendo tudo para salvá-lo. Porque diz que o tratamento dado nos hospitais é para matar. Quem sobrevive, sobrevive, mas quem morre, morre porque foi morto. Que horror. Então, ele nem deveria exercer a profissão aí em Israel, deveriam ir para outro país, né? Porque Israel tem uma política de saúde para matar, então o que eles estão fazendo aí? Eles deviam vir ser médico aqui no Brasil, no hospital do Bolsonaro. Não, eles provavelmente Deus vão me perder. livre, deixa eles aí. Eles provavelmente vão perder a licença de é o mínimo, né, Ruth? praticar a medicina. Logicamente. É o Querida, mínimo que se pode fazer. Querida, tá. Obrigada mais uma vez. Vamos talvez não, a gente vai dar, quer dizer, o nosso papo vai continuar. O jornal não vai ter semana que vem, eu vou fazer um aviso no jornal, mas nosso vídeo provavelmente a gente deve fazer semana que vem. E fica no nosso canal do YouTube. Mas a gente vai dando notícias, que a gente vai ter aí uma nova maneira de se comunicar, tá bom? Ok. Um beijo, muito bom, Ruth, como tudo sempre. de bom. Um beijo para você também. Saúde. Tudo todos. de bom para todo mundo aí, para todo o povo do Brasil. Para vocês também. Tudo de bom. Tá, obrigado. Beijo.